Boa tarde, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para explicar as atividades que eu desenvolvi ontem e hoje com eles aqui na escola. E foram atividades da apostila, tá bom? De ciências e de geografia. Então, na apostila de ciências, nós vamos fazer a página 94, 95, 96, 97 e o encarte 8, tá? Tá tudo na apostila. Então, vamos lá. Na página 94, nós temos 3 imagens. São essas aqui, ó. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as características desse lugar e depois nós vamos conversar um pouco sobre as transformações que o homem faz na natureza para a nossa sobrevivência, para melhorar a nossa vida, para facilitar, o nosso dia a dia. Então, em alguns lugares é assim. Então, o que eu conversei com eles aqui na sala de aula, né? Primeiro, nós fomos observando foto por foto da página 94, lemos as legendas, né? Observamos se tinha algum elemento construído pelo homem nessas 3 imagens daqui que vocês vão observar que não tem, tá? Então, a primeira foto é uma foto da praia do Félix em Ubatuba. Então, o que tem nessa foto? Pergunta para a criança, o que tem nessa foto, né? Tem praia, tem mar e tem floresta. Então, pergunta para ele, você que está observando, tem casa? Tem carro? Tem prédio? Não. Então, esse daqui ainda é um ambiente que o homem não mexeu, que o homem não transformou. Por isso, ele é um elemento natural, ele é uma paisagem natural, porque não foi transformado pelo homem. Na segunda foto, nós vamos ver a vegetação aquática na margem do Rio São Francisco. O que nós estamos vendo aí nessa foto? Nós estamos vendo o céu, nós estamos vendo vegetação, estamos vendo o rio. Então, o que é uma vegetação aquática? Eu conversei com eles sobre essa característica dessa planta, que é uma planta que ela nasce exclusivamente na água. Se eu pegar ela e plantar na terra, ela não vai viver, porque a característica dela é viver na água. E da mesma forma, se eu pegar uma planta terrestre e colocar boiando lá na água, ela também não vai viver, porque ela não é uma planta que tem a característica de viver na água, tá? E abaixo nós temos aí uma foto maior, que é a foto do rio Amazonas na floresta amazônica. Então, qual que é a característica desse ambiente? Um ambiente úmido, um ambiente de rio e de floresta, né? Com bastante vegetação, bastante animais, né? Também um ambiente natural. Então, o que eu quero que vocês mostrem para eles aqui é que nessas 3 paisagens não tem elemento cultural. O que é elemento cultural? Tudo aquilo que o homem produz e coloca no meio ambiente, tá? E aí, depois que discutiu e conversou sobre isso, nós vamos para a página 95 e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o porquê que o homem faz algumas transformações no meio ambiente, tá? Existem lugares onde parte do ambiente natural ainda está preservada, certo? Que é o caso das fotos anteriores. Em outros lugares é possível perceber muitas transformações realizadas pelo ser humano. Observem as imagens a seguir e comente sobre ela com seus colegas e seu professor. Aí você vai conversar com a criança sobre a imagem que está aqui e o que ela significa. É uma plantação de milho em Domingos Martins, lá no Espírito Santo. Então, para que o homem faz a plantação, né? Para que ele transformou esse ambiente? Para plantar os alimentos. Então, o aluno vai colocar lá, para plantar alimentos. E depois nós temos uma imagem de uma usina hidrelétrica, né, de Itaipu, localizada lá no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E aí eu conversei com eles o que é uma usina, para que ela serve, como ela funciona, expliquei para eles que se temos energia em casa devido a essa interferência que o homem fez, né, que o homem utiliza a força das águas do rio, né, ele constrói uma barragem e ele utiliza as forças da água do rio para gerar energia. E aí dessa usina, né, essa energia ela sai, né, dessa usina e ela vai direto para os condutores, que são os fios, e levam até a nossa casa. Por isso nós temos energia. Sem energia não conseguimos tomar banho quente, não conseguimos ligar a nossa geladeira para conservar os alimentos, nós não conseguimos enxergar de noite na nossa casa, não conseguiríamos assistir televisão e entre outras
benfeitorias que a energia traz pra gente, nós teríamos um pouco de dificuldade de realizar, né? Aí na página 96, nós temos mais 2 ambientes que o homem também transformou, né? Nós temos lá a rodovia PR-408, entre as cidades de Morretes e Antonina, lá no Paraná. Então, para que serve a construção de estradas, né? A construção de estradas ela é muito importante para a gente se deslocar de um lugar para o outro. Se não tivesse estradas, a nossa vida ia ser muito mais difícil. Nós não conseguiríamos trabalhar mais longe, nós não conseguiríamos viajar, né? Ir para visitar as nossas famílias, né? Ir para lugar muito longe, não conseguiríamos. Aí eles falaram, não, dá para ir de bicicleta, dá para ir de moto. Aí eu falei para eles essas questões, que quando a gente vai para um lugar perto, dá para ir a pé, dá para ir de bicicleta. Mas se eu for para algum lugar muito longe, eu não posso ir com esse recurso. Eu não posso ficar andando mata dentro durante dias até chegar na casa de alguém, sem contar que é perigoso. Então, fazer eles refletirem que as construções das estradas, e também trabalhei com eles a concepção de rua, avenida e estrada, né? Que as ruas são mais comuns em bairros pequenos, né? Que aqui na frente da escola não é uma estrada, ela é uma rua, não é uma rodovia. Na avenida principal Tenente Marques, nós temos lá na Fazendinha, que tem todo aquele comércio, ela é um pouco mais movimentada que as ruas do bairro, porém ela também não é uma rodovia, ela é apenas uma avenida que liga um bairro ao outro, né? Ou uma cidade a outra, no caso da rodovia Tenente Marques, que começa em Cajamar e termina em Santana. Uma estrada, uma rodovia, ela tem um alcance muito maior. Então, dela eu consigo ir para uma distância muito mais longe, né? Que às vezes ela atravessam estados, né? Eu conversei sobre eles também, tá? Sobre isso com eles. E na D, né, temos aí a imagem da orla marítima, né? O que é a orla, né? É toda aquela calçada gigantesca que tem entre a praia e a avenida principal que fica na beira da praia, nas cidades onde temos construções na beira da praia, que não é a mesma coisa que aquela praia que nós vimos ontem não, na página anterior aqui de Ubatuba, certo? Então, essa daqui é uma paisagem natural e cultural, porque nós temos a praia, que é um elemento natural, o mar, e temos algumas árvores, e nós temos o elemento cultural, que é o quê? O calçadão, né? A orla da praia, as avenidas, os prédios e os comércios que ali tem. E aí, essa orla da praia, o que eu posso fazer nela? Ali tem pessoas que trabalham nela, tem pessoas que vão ali para se divertir, para passear, para brincar, para praticar exercícios, né? Então, para isso que ela serve, tá bom? E aí, nós temos umas perguntinhas no final da página que você pode conversar com a criança e elas vão responder oralmente. Depois, nós vamos lá para o encarte 8. O encarte 8, antes de realizar a página 97, nós vamos fazer esse encarte aqui, tá? O encarte 8 é uma reflexão que a apostila traz para eles. Imaginar que na sua cidade tem um bosque e que esse bosque ele precisa ser retirado dali para se construir uma rua. E aí a apostila traz uma problemática para eles resolverem como que a gente pode fazer a construção da rua para ajudar na mobilidade urbana da cidade e ao mesmo tempo como que a gente poderia fazer isso sem tirar esse bosque dali. E aí eu fui intervindo com eles até que um aluno falou, dá para fazer uma rua que contorne o bosque, ótimo, uma boa saída. E aí eu refleti com eles sobre mais 2 elementos que a gente pode utilizar na construção civil sem destruir, né? E se eu quisesse passar por cima desse bosque, ao invés de destruir, passasse por cima? Dá para fazer uma ponte, exatamente. Uma ponte seria uma boa resolução. E também, por último, e se eu quisesse passar por baixo, o que eu faria? Cavaria um túnel. Então, você leva essa criança a refletir alternativas que é possível fazer e obter os 2, né? Tanto preservar o bosque, quanto construir a rua que é necessária. E aí,
depois de conversar com eles vão fazer a ilustração. A ilustração não, porque o ideal seria se nós conseguíssemos desenhar em cima deste a ponte, ou uma rua contornando, ou então fazer o túnel. Só que assim, kart, esse desenho, ele não dá muita margem para fazer isso. Então eu discuti com eles e pedi para eles pintarem, destacou e colou no caderno. E na página 97 nós vamos escrever essas alternativas que nós discutimos, né? Quais foram as transformações necessárias para resolver esse problema? E aí nós escrevemos, né? Poderia construir uma rua ao redor, poderíamos construir uma ponte ou um túnel, tá bom? A atividade de ciências é essa. Eu já vou gravar um outro vídeo com atividade de geografia, logo em seguida deste, tá? Porque nós fizemos 2 atividades da apostila entre ontem e hoje. E para vocês acompanharem, até mesmo porque no final do mês nós teremos as provas globais e elas estão envolvidas nesses conteúdos, tá bom? Então eu peço que vocês tenham o maior carinho para desenvolver com a maior qualidade possível, para que não fique nenhuma lacuna, porque na hora da prova eles não tenham dificuldade de fazer, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Mandem as fotos para mim, né? Ou no meu privado ou na nossa página do Face. Beijo!